de você sair comprando ômega 3, você sabe se realmente você precisa dele? E se você for comprar, você sabe escolher um bom ômega 3? Esse vídeo eu vou te contar para que serve, afinal, o tal do ômega 3 e no final eu vou te falar 4 características que precisa ter um bom ômega 3. Existe o ômega 3, o 6 e o 9 e nós precisamos de um equilíbrio entre esses três. A gente encontra com mais facilidade o ômega 3 em fontes animais. Tem algumas fontes vegetais que também têm ômega 3, mas é muito menos. Mas você sabe por que tem se falado tanto da importância do consumo do ômega 3? É justamente pelo alto consumo do ômega 6. O ômega 6 é encontrado principalmente em óleos vegetais, óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, tem até óleo de algodão. E para que se consiga retirar óleo dessas sementes, é feito um processo químico industrial. É só você pensar, quando você pega um milho para comer, você sente ele oleoso? Ou a soja mesmo, você vê que ela é oleosa? Você nem imagina que tem gordura ali, que tem óleo nessas sementes. A partir daí, a gente já começa a pensar que esse processo para retirar óleo de uma coisa que aparentemente não tem, não é nada natural. E esse tipo de gordura, esse tipo de óleo, a gente pode dizer aí que aumentou muito nos últimos 50 anos, porque é uma gordura barata e é muito utilizada na indústria. Muitos produtos industrializados têm óleo vegetal na composição, porque além de ser barato, consegue deixar o alimento numa textura legal, consegue deixar o alimento mais palatável, ou seja, com um sabor mais agradável. Acontece que o nosso corpo não se dá muito bem com esse tipo de gordura. Ela até tem alguma função, mas que seria suprida comendo algum tipo desses alimentos, por exemplo, você comendo o milho. E como boa parte dos produtos industrializados tem óleo vegetal na composição, e como boa parte das pessoas usa o óleo vegetal para cozinhar, porque é a fonte de gordura mais barata, esse consumo foi crescendo cada vez mais e ficando cada vez mais desproporcional ao consumo de ômega 3. Então temos o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9, que também é encontrado em algumas oleaginosas, castanhas, no abacate, no azeite. O ômega 3 é encontrado principalmente em fontes animais, que são os peixes de águas frias e profundas, como o salmão, por exemplo, algumas fontes vegetais também, e ele é uma gordura protetora. E quando você consome o ômega 3 vindo da alimentação dessas fontes, ele é convertido em EPA e DHA, que tem funções super importantes no nosso corpo. O EPA está relacionado à proteção cardiovascular e desinflamação. Já o DHA, ele é neuroprotetor, ele está muito relacionado com a nossa função cerebral. É por isso que o consumo de DHA está muito relacionado com a melhora da cognição, da memória, do aprendizado. Depois de ouvir isso, você deve pensar, então é só consumir uma alimentação que tem esses alimentos ricos em ômega 3 e pronto, tá tudo resolvido. Para que eu vou precisar de suplemento? Um dos pontos é que quando você consome isso via alimentação, seu salmão, o azeite, você precisa, para que essa conversão aconteça, né, em EPA e DHA, de vitamina C, de zinco, vitamina B3, magnésio, para que essa conversão aconteça de forma eficiente. Mas além disso, quando a gente fala das fontes animais, a gente tem que pensar numa outra coisa. Existe um risco de contaminação por metais pesados. Então, se a procedência desse peixe é duvidosa, ou se ele é criado em cativeiro, ele vai ter uma qualidade muito inferior. Então, você pode até estar consumindo um pouco de ômega 3 ali, mas você vai ter um risco de contaminação. Então, até agora, você viu que o consumo de ômega 6, que vem dos óleos vegetais, não é tão legal assim, mas que você até vai consumir no seu dia a dia, até porque não tem como zerar isso, mas ele precisa estar em equilíbrio com o ômega 3. Até porque o ômega 6, ele é pró-inflamatório, enquanto que o ômega 3, ele é anti-inflamatório. É aquele famoso clichê, né? Tudo é equilíbrio. Você precisa dos três, do 3, do 6 e do 9. Isso precisa estar em equilíbrio. Tem gente que vai pensar, vai falar assim, mas eu quase não consumo óleo vegetal mesmo na minha rotina. Eu uso azeite para cozinhar, eu uso manteiga, eu não como coisas industrializadas. Mas é muito difícil a gente não ter esse consumo, porque se a gente vai comer fora, se a gente vai comer no restaurante, se a gente vai comer na casa de alguém, sempre vai ter óleo vegetal embutido ali. Porque, como eu disse, é uma gordura barata de ser utilizada. Então, por mais que você não tenha na sua rotina, no seu dia a dia, na sua casa, você acaba consumindo esse ômega 6. É por isso que você vai precisar do ômega 3, porque isso, de qualquer forma, vai estar aumentando. Para você ter uma ideia de como isso aumentou, de como isso foi ficando desproporcional, antigamente, essa proporção de ômega 6 para ômega 3 era de 1 para 1. E se a gente for pensar, nem era porque a gente consumia tanto mais peixe do que a gente consome hoje. Era porque o consumo de óleo vegetal era bem mais baixo do que hoje, né? O consumo de ômega 6 era muito mais baixo. E agora, pasme, de 1 para 1, essa proporção, hoje em dia, tem lugares que chega de 30 para 1, ou seja, de 30 ômega 6 para 1 de ômega 3. Hoje a gente não consegue manter 1 para 1, mas o aceitável é ali em torno de 5 para 1, de 3 para 1. Exatamente por isso que eu recomendo para todos os meus pacientes que se faça a suplementação de ômega 3, sem exceção. Dito tudo isso, antes de você sair para comprar o seu ômega 3, eu vou te falar 4 características que um ômega 3 de qualidade precisa ter. Primeira, o frasco precisa ser escuro, como esse daqui, porque se tiver passagem de luz, pode acontecer a oxidação dessa gordura que está dentro da cápsula. Precisa ter um selo de qualidade, que ele vai vir como IFOS ou esse MEG3 também serve. Isso daqui é para garantir que esse suplemento não tem contaminação por mercúrio, por exemplo, que pode acontecer dependendo de onde veio esse ômega 3. 3, precisa ter uma boa dosagem, uma quantidade menor de cápsulas. O ideal, que eu sempre recomendo, é que tenha no mínimo 1000 mg por porção.
Esse daqui, por exemplo, tem em 2 cápsulas, tem, ó, 660 de EPA, 440 de DHA, na mais de 1000 miligramas, que é a quantidade recomendada. Ou seja, em 2 cápsulas só você já tem. Tem alguns que você vai pegar que você vai ter que tomar 4 cápsulas para chegar na quantidade, e aí não vai ser um bom custo-benefício. É importante também que tenha algum antioxidante, nesse caso é a vitamina E, que vai ajudar também a não oxidar essa gordura. Depois de ver esse vídeo, não tem como você ficar sem suplementar o ômega 3. Agora me fala aqui nos comentários, você já faz o uso de ômega 3? Já sabia dessas informações?